Olá, bom dia. Hoje eu vou fazer uma explicação sobre os tipos de amostragem que a gente pode ter em estudos científicos. Então, como introdução, eu posso dizer que os estudos científicos vão necessitar de procedimento de amostragem para obter os dados. Ou seja, não é possível você analisar, geralmente, na maioria dos casos, não é possível você analisar todo o conjunto populacional. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa de intenção de voto para uma eleição, eu não consigo simplesmente entrevistar todas as 210 milhões de pessoas brasileiras. Eu vou ter que selecionar de alguma forma um certo grupo pequeno para compor. E esse grupo ele tem que representar, de forma mais fiel possível, ele tem que representar a população geral. Eu vou ter diferentes formas de fazer uma amostragem e essas formas elas podem ser tanto probabilísticas ou não probabilísticas. As formas probabilísticas são determinadas pela isonomia, pela quantidade igual de chance que cada indivíduo tem de ser escolhido. E a forma não probabilística é quando você não tem a mesma probabilidade, a mesma chance de ter indivíduos sendo escolhidos, né? Então, eu fiz aqui um resuminho para ficar mais organizado, tá? Então, vamos lá. A primeira amostragem, a gente vai falar primeiro da probabilística e depois da não probabilística. A primeira amostragem probabilística que a gente tem é a amostragem aleatória simples. Na amostragem aleatória simples, você realiza um sorteio aleatório de todo o conjunto. Então, você coloca todas as pessoas e faz um sorteio. Todas as pessoas que são o seu público-alvo, o público-alvo do estudo, né? E você sorteia entre esse grupo as pessoas que vão ser entrevistadas, ou as pessoas que vão ser analisadas, ou as pessoas que vão ser estudadas, as pessoas que vão ser a amostra, né? Você faz um sorteio. Então, você pode colocar um número para cada uma dessas pessoas e sortear um número em um programa de computador ou sortear como em urna. Você coloca os números escritos e tira os números e vai fazendo... Você faz um sorteio. Esse tipo de pesquisa, ele é muito válido quando você quer fazer uma coisa simples. Você quer também minimizar o viés, então você não quer fazer uma amostragem com muito viés, né? Você vai minimizar, mas pode ser pouco eficiente para populações muito diferentes, muito heterogêneas. Por quê? Porque pode acontecer, uma população heterogênea seria que é muito diferente entre si, né? Com a população brasileira, você tem diferentes etnias, diferentes tipos de pessoas. Então, você pode fazer um sorteio aleatório e esse sorteio amplificar a proporção de uma determinada parcela da população. Você pode fazer um sorteio e aleatoriamente cair nessa sua amostra que a população brasileira seria representada por 20% de pessoas brancas, 10% de pessoas pardas e 70% de pessoas negras. Essa não é a proporção real da população, mas em um sorteio aleatório é possível que isso aconteça. Então, quando a gente tem um grupo heterogêneo, essa amostragem aleatória simples, ela não é muito eficiente, certo? Então, a segunda que a gente vai analisar é uma chamada amostragem estratificada. Ela corrige um pouco a gente pode chamar de viés, né? Que é esse perigo que você tem na amostragem aleatória simples, que eu mencionei anteriormente, de você amplificar um certo grupo aleatório, de forma aleatória, ao acaso. Isso pode interferir na conclusão do estudo, né? Então, a amostragem estratificada, ela tem alguns mecanismos para tentar corrigir essa amplificação indevida de certas parcelas da população amostral, né? Então, como que é realizada uma amostragem estratificada? Você vai dividir o grupo, dividir sua população geral em estratos. Estratificado, você vai dividir em certos segmentos e você vai criar proporções desses segmentos. Então, você cria estratos, então critérios, você criteriza, você coloca nomes em caixinhas
E aí você fala, bom, beleza, então eu tenho 50% de A, 10% de B e 40% de C. E aí você, dentro dos grupos A, B e C, que tem cada uma das suas proporções, você seleciona indivíduos na proporção, aleatoriamente, dentro de cada um dos estratos, você seleciona os indivíduos na quantidade que corresponde à proporção geral. Então, se você tem, como eu mencionei, 50% de A, 10% de B e 40% de C, e você tem, vamos supor, você tem 200 indivíduos no grupo geral, você tem 50% de A, então você vai pegar a proporção relativa a esses de A. Então você vai escolher 100 pessoas, vamos supor, seu estudo vai estudar 100 pessoas de 200. Então você vai selecionar 50% vezes 200, metade, né? Então metade de 100, você vai selecionar 50% de A, 50 pessoas em A. Você vai selecionar 10 pessoas em B e você vai selecionar 40 pessoas em C, aleatoriamente dentro de cada um desses grupos, certo? Esse tipo de amostragem, ele é bom porque ele tem um pouco mais de precisão para você comparar entre esses subgrupos, entre esses estratos. E ele minimiza também a probabilidade de ocorrer aquelas amplificações indevidas que aconteciam numa amostragem aleatória. Porém, você requer um conhecimento prévio da população e isso pode ser um pouco mais caro, um pouco mais difícil de fazer, e também você tem o risco de ter intersecções comuns entre dois subgrupos. Você pode ter uma pessoa que no critério que você selecionou, ela é tanto B quanto A, e aí ela não se encaixa muito bem em cada um dos dois. Então tem esses red flags, tem esses perigos. A nossa terceira amostragem probabilística é a amostragem por conglomerado, também chamado de cluster. Então, nesse tipo de amostragem, é bom quando você tem sub-regiões já delimitadas. Então, vamos supor, você quer analisar a população de uma cidade. Você quer fazer um estudo sobre uma população de uma cidade. Você já tem subdividido os bairros. Então, você fala, beleza, então, para representar Uberaba, para representar Ribeirão Preto, Uberaba, qualquer cidade, eu tenho 10 bairros. Você sorteia, pode sortear, né? Já que a gente está falando de amostragens probabilísticas, você sorteia um desses bairros e fala, beleza, então eu vou analisar o bairro Vila Amélia para representar a cidade de Ribeirão Preto, ou para representar a sub-região, se você quiser falar de forma mais específica. Então você analisa um conglomerado específico representando a região. E aí dentro dessa análise do conglomerado você pode ter diversos outros tipos. Você pode fazer uma análise de conglomerado falando no nível macro, e no nível micro você fazer uma análise aleatória. Dentro do bairro Vila Amélia você sorteia aleatoriamente as pessoas, entendeu? Então o conglomerado é mais uma análise macro. Por exemplo, eu vou analisar o Brasil. Aí você pega e fala, não, beleza, então para analisar o Brasil eu vou analisar um estado. Para analisar esse estado, eu posso sortear, ou eu posso analisar um município desse estado. E aí isso vai ser uma representação maior. O problema é que você pode não necessariamente ter o seu conglomerado, não necessariamente vai representar o grupo todo, os outros conglomerados. Você pode ter conglomerados heterogêneos, mas é muito válido quando você tem conglomerados relativamente homogêneos. Quando você tem populações relativamente homogêneas, usar análise por conglomerado pode ser muito válido. Porque você vai diminuir a quantidade de coisas que você tem que analisar. Então ela é boa em escala, só que ela tem um erro amostral muito maior e uma precisão uma precisão probabilística também menor. Porque você pode ter certos grupos que estão em outros conglomerados, exclusivamente em outros conglomerados, e eles não vão estar no conglomerado que você está analisando, entendeu? Então pode ter esses erros, essas falhas. A próxima amostragem probabilística que a gente analisa é a amostragem sistemática. A amostragem sistemática consiste em você colocar os seus indivíduos todos em uma sequência, por exemplo, pode ser uma sequência numérica, mais provavelmente, e aí você cria um padrão de intervalos fixos
que você escolhe. Então, vamos supor, você coloca todos em ordem alfabética, você tem 100 pessoas, você coloca todas em ordem alfabética e você escolhe de 4 em 4. Ou você tem 100 pessoas, você coloca elas aleatoriamente e sem nenhum critério de posicionamento, e você simplesmente escolhe de 4 em 4. Ou você pode escolher por critério crescente de altura. Você pode colocar critérios assim, para você ter uma maior representatividade naquilo que você está estudando. Porém, essa é uma forma mais simples de você realizar uma amostra. Ela às vezes padece do mesmo mal que a amostragem aleatória simples, mas ela também pode ter um pouco menos de viés, e ela também é menos propensa a erros em comparação com a amostragem aleatória. Mesmo sendo aleatório, você às vezes pode instituir um critério, mas esse critério pode gerar vieses. Então você tem que ter uma balança. Eu quero aleatoriedade e poder cair no erro de falta de representatividade, ou eu prefiro ter um pouco de viés, mas ter mais representatividade, né? A última amostragem probabilística que a gente analisa é a amostragem em múltiplos estágios. Essa amostragem em múltiplos estágios, ela não é um tipo de amostragem diferente per se. Ela não é uma coisa diferente das outras que eu já falei. Ela é uma combinação. Ela é quando você combina diferentes amostragens para fazer um critério de seleção de maior qualidade, né? Falando em termos gerais. Então você pode misturar, por exemplo, fazer diferentes etapas de amostragem. Em uma delas você utiliza uma amostragem de estratificada, e na próxima você utiliza uma amostragem sistemática, e aí na última você utiliza uma outra amostragem estratificada. Você faz 3 etapas. Você pode fazer diferentes combinações de amostragem em múltiplos estágios. O importante é que visa maximizar o potencial da amostra, visa você ampliar a qualidade dela. Mas, em contrapartida, ela é um pouco mais complexa, justamente por ser múltiplos estágios, né? Então, pode ser mais cara, pode ser mais demorada. E se você está falando de um estudo exploratório, um estudo piloto, né, chamado, você vai ter algumas complicações, porque pode demandar muito mais recursos do que você tem, muito mais tempo do que você tem. Então, esse é um tipo de amostragem, geralmente para estudos que querem se consolidar como bons estudos e estudos de referência, e menos para estudos que querem ser iniciais ou exploratórios, tá? Passando, então, a gente vai descer para as amostragens não probabilísticas. Essas amostragens que eu falei até agora, probabilísticas, elas geralmente têm muito menos viés do que as não probabilísticas, que eu vou mencionar a partir daqui. Porque as amostragens não probabilísticas, os indivíduos não têm a mesma chance de serem escolhidos, enquanto na outra, geralmente tem, né? Isso pode comprometer a validade do estudo, né? Porque você não vai ter uma representatividade real, você vai ter uma representatividade artificial e construída sem representar de forma equânime. Então, a primeira forma que a gente tem é a amostragem por conveniência. Esse tipo de amostragem por conveniência é quando você escolhe quem está mais disponível. Por exemplo, eu quero fazer um estudo verificando a quantidade de vacinas que a população tem com relação ao padrão recomendado. Então, eu quero saber quantas pessoas, qual é a proporção de das pessoas que têm 100% das vacinas, 50% e 0% das vacinas recomendadas. E aí eu coloco um estudo disponível para as pessoas participarem, né, responder um questionário, por exemplo, e eu coloco isso em clínicas de vacinação privadas em bairros de alto nível de renda. Ou seja, eu estou colocando uma conveniência. Eu tô escolhendo quem está mais disponível a participar com determinados critérios. Eu não estou selecionando as pessoas e falando, não, você vai participar, você não vai, você vai, você não vai. Mas eu estou colocando em lugares que tem já uma probabilidade muito maior, que tem uma
uma quantidade muito maior de pessoas com uma certa característica em comparação com outras. Então, se eu fizer esse estudo, eu não vou poder falar que 75% da população tem todas as vacinas recomendadas para se tomar, porque esse grupo, 75%, vamos supor, 75% das pessoas que responderam esse questionário tinham todas as vacinas recomendadas, né? Elas tinham mais de 90% das vacinas recomendadas. Eu não vou poder ampliar esse dado e falar que a população brasileira é bem vacinada por causa desse estudo. Não. Eu vou poder falar que aquela população que respondeu o meu questionário é bem vacinada, mas não toda a população. Eu não posso transformar isso em uma escala, eu não posso escalar esse estudo para outros níveis além daquele nível que eu estou. Então, tem pouca efetividade esse tipo de estudo, porque você pode escolher critérios de conveniência, justamente por causa disso ele chama amostragem por conveniência. Em comparação, ele é uma forma de amostragem muito rápida e muito barata, que você não precisa nem ter entrevistadores, você pode fazer como eu falei, você deixa fichas em um determinado local e quem quiser responder, responde, quem não quiser não responde, é uma conveniência. Você não está realmente, analisando a real proporção de pessoas. Você está analisando as pessoas que se disponibilizaram para fazer. Então, os prós, os benefícios, é que é uma forma muito rápida e uma forma muito barata. Então, você consegue fazer um estudo rapidamente, com poucos recursos. Porém, é um altíssimo grau de viés, porque você está escolhendo quem vai participar. Você não tá julgando e selecionando. A gente vai ver que tem uma que você julga e seleciona realmente quem vai participar, mas você está deixando por conveniência. Então tem muito viés e pouca representatividade efetiva do seu grupo amostral, do seu grupo que você quer estudar, né? A segunda amostragem não probabilística que a gente tem é a amostragem por cotas. Então você pode ter um determinado tipo de amostragem em que você fala assim, não, então eu vou querer 10 mulheres, 10 homens para fazer esse estudo. Eu vou analisar 20 pessoas, eu quero 10 mulheres e 10 homens. Aí vai preenchendo, quando encher 10 homens e quando encher 10 mulheres, você para de selecionar as pessoas. Essa forma, ela é parecida com a amostra estratificada, mas ela não tem aleatoriedade, porque você pode escolher os indivíduos até preencher essas cotas. Então, pode chegar alguém e falar assim, eu quero participar, e você fala, não, peraí, não, você não, por causa de você não tem o critério que eu quero. Mas eu sou homem? Não, mas você não. O pesquisador não quer colocar alguém como uma amostra, certo? E assim, é uma amostragem, um tipo de amostragem fácil de se implementar, mas em contrapartida você tem um grau ainda maior de viés de seleção e resultados muito pouco confiáveis, certo? Você não está... vamos comparar a cota, a amostragem de cotas, que é a amostragem não probabilística, com a amostragem estratificada, que é uma amostragem probabilística. Na amostragem estratificada, que ela é probabilística, você seleciona realmente grupos diferentes, só que você faz critérios, porém dentro dos critérios você não escolhe, você sorteia. Você pode sortear, né? Na amostragem de cotas, você além de criar os critérios, você escolhe quem vai participar. Então por isso é uma amostragem não probabilística, para deixar um pouco mais claro o conceito. Então, próxima amostragem não probabilística é a amostragem por bola de neve. Ela é chamada assim porque quando uma bola de neve é um tipo de conceito muito utilizado quando você quer falar de uma coisa que se magnifica, que fica exponencialmente maior. Então você tem uma bola de neve lá em cima da montanha, ela tem um tamanho de 1 metro, e aí quando ela vai rolando, ela vai angariando mais neve que está em volta da montanha, e aí lá no final ela fica uma bola de 1 quilômetro, vamos supor. Eu estou exagerando aqui, né? Então, a amostragem por bola de neve é exatamente isso. É quando você tem um indivíduo, e esse indivíduo chama mais pessoas que tem ele indica novos participantes para fazer parte do estudo. Então, vamos supor,
você tem usuários de droga. Aí você vai fazer uma pesquisa sobre um determinado tipo de tratamento, né, contra drogas, contra o vício em drogas. E aí você chama usuários, você chamou 5 usuários. E você fala assim, chama mais pessoas que você conhece que são usuários de droga. Geralmente usuários de droga conhecem-se entre si, né? Então chama mais usuários de droga para eles virem e fazerem parte. Esse tipo de amostragem pode ser muito vantajoso, porque você vai alcançar populações que talvez você não conheceria. Como que você vai verificar se a pessoa realmente é usuário de drogas? Como que você vê numa população, vamos supor, você tem 1000 pessoas, você quer verificar as pessoas que são usuários de drogas. Você teria que entrevistar uma por uma. Dessa forma, você chama especificamente usuários de drogas. Você já sabe que eles, pelo critério de serem chamados, de serem indicados, você já sabe que eles preenchem o requisito. O problema é que você pode demorar muito mais tempo para fazer um estudo, até as pessoas se conversarem, mas esse tempo pode ser pode ser suplantado. Esse problema do tempo pode ser suplantado pelo crescimento exponencial. Se cada pessoa recomendar 2, você vai ter um fator de crescimento de 2 elevado a x. Então, a cada vez mais vai ficar maior a quantidade de pessoas que participam. Você também vai ter um difícil controle da sua amostra. Você não vai conseguir abranger todos os usuários de droga. Você não vai ter uma representatividade tão ideal. Mas esse tipo de amostragem é bom para estudos cuja população é difícil de ser encontrada. Então, por exemplo, como eu disse, usuários de drogas, populações difíceis ou escondidas de serem encontradas. Difíceis de serem encontradas ou escondidas, né? Então, a última amostragem não probabilística que a gente vai ter é a chamada amostragem intencional ou de julgamento. Nessa amostragem, a gente tem o maior viés de seleção, porque o pesquisador literalmente vai escolher os participantes com base em conhecimentos ou critérios específicos. Então, esse tipo de amostragem tem muito viés, porque é o viés, é a forma que o pesquisador está querendo, tá buscando, é o que o pesquisador está buscando. Então, você está buscando um certo resultado, uma certa conclusão, e aí você faz um tipo de amostragem intencional, você vai chegar na sua conclusão. Se você somente aceitar pessoas que têm 1,80 de altura ou mais, você consegue concluir que a população brasileira tem altíssima quantidade de pessoas, altíssima proporção de pessoas com 1,80 de altura. Mas esse estudo não vai ser generalizável, esse estudo não vai poder ser transformado em escala. Você não vai poder sair do seu estudo e falar assim, não, então toda a população. Não, você não representou toda a população. Então você não tem como tirar uma conclusão geral de uma coisa específica. Agora, vamos dizer que você queira estudar um grupo específico, com critérios específicos. Mesmo assim, o ideal é que você não tenha viés. Só que falando do tipo de amostragem em si, né, é muito útil em estudos exploratórios, em estudos iniciais, que não vão ser referência, não vai ser um estudo de referência na área, mais um estudo para explorar e ver possibilidades, né? E assim, esse tipo de amostragem tem baixíssima validade externa, justamente pela falta de possibilidade de escalar a conclusão. Então você tira uma determinada conclusão, mas essa conclusão não pode ser escalada, não pode ser transformada em um nível muito maior do que realmente você fez de forma material, certo? Então esses foram os tipos de amostragem para estudos em pesquisas científicas. Então vamos recapitular. A gente tem as amostragens probabilísticas, nas quais a chance de alguém dentro da população geral
está sendo analisada, que está sendo estudada, a chance dessa pessoa ser escolhida é equânime, digamos assim, é igual para todos. Então, você tem os quatro critérios, cinco critérios principais. Você tem a amostragem aleatória simples, que você sorteia, a amostragem estratificada, que você cria estratos e dentro desses estratos você sorteia para ter uma maior representatividade. Você tem a amostragem por conglomerados ou clusters, em que você divide em grupos mais ou menos homogêneos, que tem mais ou menos as mesmas características, e aí você escolhe um desses grupos e estuda esse como se ele fosse o grupo grande, né? Você tem a amostragem sistemática, em que você coloca os participantes em uma determinada fila e faz intervalos fixos, intervalos regulares de escolha. Você tem a amostragem de múltiplos estratos, múltiplas estratégias, em que você escolhe diferentes tipos de amostragem. Ela é uma combinação de amostragem, e você usa mais de um tipo de amostragem para fazer uma amostra mais sólida, uma amostra mais representativa do seu grupo que você quer analisar, certo? Nas amostragens não probabilísticas, a gente tem a amostragem por conveniência, em que você deixa amostragem por conveniência, em que o pesquisador simplesmente deixa a participação para quem quiser participar. Então, você, por exemplo, deixa fichas de entrevista em um determinado local. Pode ter muito viés, certo? Que é o maior problema pelo qual padecem as amostragens não probabilísticas, o alto viés. Na amostragem por cotas, a gente seleciona critérios, a gente cria subgrupos específicos, e dentro desses subgrupos o pesquisador escolhe quem vai participar até preencher aquele critério. Então, você não vai ter uma representatividade nem proporcional e nem individual das pessoas que foram selecionadas como amostra. Você tem a amostragem por bola de neve, em que cada um indica o outro com base em determinados critérios específicos. E você tem a amostragem intencional ou por julgamento, na qual o pesquisador escolhe quem ele vai colocar como uma amostra dentro de um grupo populacional geral. Ele escolhe os indivíduos que ele vai estudar, certo? Então, amostragens probabilísticas, elas tendem a ter menos viés. Elas podem ter viés, como por exemplo, nas amostragens aleatórias, a gente tem um viés de aleatoriedade, né? Esse viés de aleatoriedade é justamente o que eu mencionei, de quando aleatoriamente, ao acaso, você amplia a proporção de um determinado grupo, erroneamente, né? A gente também pode ter viés quando você faz critérios específicos à vontade do pesquisador, mesmo que você sorteie aleatoriamente dentro de cada um dos critérios, mesmo que tenha proporção, você ainda assim tem um viés de escolha de quais são os critérios que você vai dividir, né? Mas, comparativamente, são viéses muito menores em comparação com os viéses não probabilísticos, tá? Então é isso, essa foi a minha explicação sobre tipos de amostragem em estudos científicos. Eu espero que tenha dado para entender a diferença, né? A principal diferença que a gente enxerga nos tipos de amostragem é o viés. O viés. Mas não só o viés, a gente tem também a questão da intenção do estudo. Se é um estudo com intenção exploratória, se é um estudo com intenção de ser pioneiro e não ser uma referência necessariamente, de explorar, né? Exploratório é a melhor palavra. Se a intenção é explorar, então às vezes você pode ter um pouco mais um pouco menos de complexidade, né? E você quer fazer uma coisa mais rápida, então acaba que você vai ter mais viés. Mas a gente tem que visar diminuir ao máximo esse viés para que tenha uma representatividade efetiva muito maior, certo? Então, é isso. Fique com Deus. Eu acho que eu consegui explicar. Se não, me manda uma mensagem
que eu respondo, tá bom? Tchau!